O canal Foca na Matéria foi criado para auxiliar estudantes em seu aprendizado. Somos gratos pela sua dedicação neste aprendizado, e se possível, nos ajude neste projeto, deixando o seu like, inscrevendo-se e ativando o sininho. A família real e as mudanças na colônia. Primeira parte. 1808, com a chegada da família real e da corte portuguesa, a cidade do Rio de Janeiro passaria por várias transformações de estruturas e de costumes, afinal, tornava-se a sede do Império Português, o centro das decisões da coroa portuguesa. O vice-rei do Brasil, o Conde dos Arcos, havia cedido a sua residência ao príncipe regente e seus familiares, assim, o Paço dos Vice-Reis passou a ser chamado Paço Real. Porém, logo Dom João e a família real mudariam do Paço Real para a Quinta da Boa Vista, uma grande propriedade que foi cedida pelo comerciante Elias Antônio Lopes. O Rio de Janeiro visto do mar impressionava pela visão de uma cidade cercada de belas paisagens naturais, que parecia ser um lugar tranquilo. Porém, o Rio era uma cidade muito movimentada, seu porto era o principal caminho dos produtos que chegavam e saíam do Brasil. Observando as rotas marítimas utilizadas na época em todo o globo, o Rio de Janeiro tinha uma posição estratégica. Era um ponto de parada para reparos de embarcações, abastecimento de suprimentos e proteção contra as tempestades. As ruas eram barulhentas, além de muita gente, tinha as carroças, os animais e os carregadores de mercadoria e de pessoas. Estimava-se que a população do Rio de Janeiro era de 60 mil pessoas. Muitos profissionais trabalhavam nas ruas, como os barbeiros, os vendedores de comida, os sapateiros. Algumas ruas tinham só um tipo de atividade, como Rua dos Pescadores e a Rua dos Ourives, pessoas que vendem ou compram ouro. Na rua direita ficava a Casa da Moeda, um convento, e a alfândega. Alfândega, um lugar onde as pessoas têm que pedir autorização para a entrada ou saída de produtos do Brasil e pagar as taxas e impostos. Várias obras foram promovidas por Dom João, tais como construção de pontes e calçadas, instalação de lampiões nas principais ruas, para mais segurança às pessoas à noite, e instalação de chafarizes facilitando a vida das pessoas que antes tinham que ir até os rios e córregos para conseguir água. A mudança de Dom João para a Quinta da Boa Vista, no bairro São Cristóvão, e Dona Carlota para o Palacete, no bairro do Botafogo, despertou interesse na população de morar ali, valorizando os bairros que eram distantes do centro do Rio. As casas passaram a ser belas e confortáveis, as pessoas passaram a vestir as roupas mais elaboradas e quentes, vindas da Europa. Surgiram lojas especializadas nos mais variados artigos importados e salões de cabeleireiros, ambos frequentados pelas mais importantes famílias da cidade. A Rua do Ouvidor era a principal rua de comércio da cidade. Com a inauguração do Real Teatro de São João em 1813, festas e concertos musicais passaram a ser mais frequentes, movimentando a vida na capital. No antigo engenho de cana-de-açúcar, Dom João estava entre instalar uma fábrica de pólvora ou criar um jardim, com plantas de todas as partes do planeta. Em 13 de junho de 1808, foi criado por Dom João, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, primeiro chamado de Jardim da Aclimação e depois Horto Real. O principal desafio era a adaptação das plantas. Para essa tarefa tivemos a participação de profissionais estrangeiros. A medicina no Brasil era exercida por médicos de famílias ricas ou estrangeiros. Para a maioria da população, a medicina era rudimentar, praticada pelos barbeiros que, além de cortar cabelo e barba, aplicavam curativos, extraíam dentes, realizavam pequenas cirurgias e produziam remédios caseiros. Essa situação começou a mudar com a chegada de Dom João, que em 5 de novembro de 1808, criou a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Em 13 de maio de 1808, Dom João criou a Imprensa Régia, órgão do governo responsável pela publicação dos documentos oficiais e de livros autorizados pela coroa. O primeiro jornal, impresso no Brasil, foi o jornal Gazeta do Rio de Janeiro, de 10 de setembro de 1808 até 1822, noticiava tanto os acontecimentos do Brasil, como no exterior. O primeiro jornal a circular no Brasil foi o Jornal Correio Brasiliense, que era impresso na Inglaterra e vendido no Brasil. A família real trouxe para o Brasil uma enorme quantidade de dinheiro, a metade de todo o dinheiro que era utilizado em Portugal. Mas não foi o suficiente para movimentar a economia na colônia, e em 12 de outubro de 1808,
foi criado o Banco do Brasil, que emitiu dinheiro e fez empréstimos para os fazendeiros e comerciantes. Devido a algumas crises, o Banco do Brasil viria a falir, em 1833, voltando a funcionar somente em 1851. Depois que Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, um grande empreendedor brasileiro, investiu dinheiro no banco. A primeira biblioteca do Brasil, com 60.000 livros, trazidos da centenária Biblioteca Real de Portugal, cartas geográficas, mapas, gravuras, manuscritos, moedas e medalhas de grande valor histórico, que foram organizadas em salas do Hospital do Carmo, próximo ao Paço Real. Em 29 de outubro de 1810, Dom João ordenou a criação da Biblioteca Real. Em 1976, passou a ser chamada de Biblioteca Nacional, possui mais de 10 milhões de obras em seus acervos, e está entre as 10 maiores bibliotecas nacionais do mundo. Continua.